Bíblia de estudo. Todo mundo me pergunta que Bíblia de estudo comprar. Isso é uma jornada difícil para muita gente no Brasil, porque não tem muitas versões de Bíblia e não tem muitos formatos de Bíblia de estudo, muitas opções. Durante muito tempo, o que eu tenho feito são usar bíblias de estudos em inglês, tem uma variedade. E uma das bíblias que eu mais usei durante esses anos é a Bíblia de estudo, chama Theological Study Bible, da NVI, porque ela é uma Bíblia de estudo de teologia bíblica que ela é feita pelo D.A. Carson. E para a alegria de todos os cidadãos deste planeta chamado Brasil, essa Bíblia saiu em português agora. Então eu queria te dar hoje 5 motivos para você usar a Bíblia de Estudos Thomas Nelson, a Bíblia de Estudos NVI da Thomas Nelson, que é uma Bíblia de Estudos de Teologia Bíblica. O primeiro motivo para você usar essa Bíblia maravilhosa é que ela tem como organizador editor, acho que é assim que fala, o Carson, D.A. Carson. E quem é esse irmão? Ele é um dos teólogos mais importantes na atualidade. Ele é o que nós chamaríamos de, no mundo dos teólogos, de exegeta. O que é um exegeta? Ele não é só um teólogo que está falando de doutrinas, né? Teólogos falam de doutrinas bíblicas, mas o exegeta é aquele que se preocupa muito com o exame do sentido do texto. Então, você não vai ver o Carson, por exemplo, muito preocupado com um estudo de doutrinas e discutindo teologia disso e daquilo. Não é que ele não faça isso, ele faz, mas você percebe que ele não fica preso a uma linha confessional específica se o texto bíblico não está dizendo aquilo que uma linha confessional está dizendo diferente. Ele vai no que o texto diz e não importa o que os amigos dele pensam, se os amigos dele pensam diferente. Isso é muito claro, por exemplo, na abordagem dele de 1 Coríntios, capítulo 12, 13 e 14, onde ele não vai ficar pagando pedágio para ninguém que não creia na continuidade dos dons. Ele de fato vai abordar os dons com muita clareza, ou seja, é uma Bíblia que vale a pena você ter, porque os estudos são organizados por alguém que é provavelmente um dos maiores teólogos que nós temos hoje no mundo, se não o maior, mas um dos maiores. Então você tem esse material que é de alto nível e está em português, querido. Segundo lugar, por que você ter essa Bíblia? Porque ela é uma Bíblia de estudos, só que de teologia bíblica. O que é teologia bíblica? Teologia bíblica é a maneira de organizar o pensamento, que você busca entender o pensamento bíblico de Gênesis a Apocalipse. Você procura olhar o enredo da narrativa bíblica do início ao fim e dessa forma você consegue entender um texto no meio do todo. Muitas vezes as pessoas olham um texto e não entendem o que ele significa, porque não entendem o que ele significa à luz do todo. A teologia bíblica faz isso. Ela te ajuda a olhar o todo para que depois você consiga entender o texto mediante entender o todo. Ou seja, você entende as partes mediante entender o todo. E é tão legal isso que o terceiro motivo pelo qual você tem para estudar a Bíblia de estudo da Thomas Nelson é que eles têm gráficos que vão te mostrar esse desenvolvimento do plano de Deus. Nesses gráficos você percebe criação, queda, redenção, você vai ver Babel. Então ele faz uma cronologia do Antigo Testamento, criação, queda, dilúvio, Babel, mas depois ele vai afunilando e ele vai mostrando toda a história bíblica, e o que é interessante é que ele vai intercalando essa história com a história da humanidade, com os acontecimentos na história da humanidade. Por exemplo, ele vai intercalar a peregrinação no Egito, o nascimento de Moisés, com o período antigo dos hititas. Então está tudo no mesmo gráfico. É muito interessante para você entender a história da Bíblia e a história da humanidade ao mesmo tempo e a relação entre essas duas coisas. Quarto motivo para você ter a Bíblia de Estudos da Thomas Nelson são esses esboços que você vai ter no início de cada livro, que
não é qualquer esboço, mas é uma organização tão perfeita, tão maravilhosa. Não é uma simples imposição. São cada seção, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, ela foi feita por teólogos que são pessoas de renome naquela área. Então o Carson, ele chamou pessoas que são de renomes naquela área. Então quando você chega no esboço de uma introdução, então você vai ter alguém que realmente entende o que está dizendo. Todos os comentários que você vai ter junto com isso, durante o desenvolvimento do texto, é tremendamente preciso. Muitas vezes você tem Bíblia que fala muita coisa nas notas de rodapé, nos comentários, só não fala o que precisa. Essa Bíblia aqui vai sempre no ponto, fala sempre o que precisa. Por quê? Porque tanto no esboço quanto aqui nos comentários embaixo foi feito por teólogos que são especialistas. Quinto lugar, eu acredito que você deve ter essa Bíblia porque ela é linda. Ela tem um acabamento muito bonito, uma cor muito bonita, um símbolo que ficou, uma logo que ficou linda, e eu acredito que por se tratar da palavra de Deus, a qualidade, não só a qualidade de ser bem feito o trabalho interno, mas o próprio trabalho de diagramação e o trabalho de encadernação, ele glorifica a Deus também. Então eu quero dar os parabéns para Thomas Nelson, porque esse tipo de ação, ele é um meio de divulgar a palavra de Deus, de fazer com que se espalhe mais conhecimento das Escrituras dentro do solo brasileiro. E seguinte, enquanto eu estou gravando esse vídeo, essa Bíblia está em promoção. Na descrição do vídeo tem um link para você adquirir a Bíblia se você quiser. Eu sou muito grato a Thomas Nelson pelo exemplar que eles me enviaram. E eu sou muito grato a Deus por esse movimento que ele está fazendo no Brasil de amplitude, de aumento da palavra. O que você acha, hein? Deixa aí nos comentários que Bíblia de estudo você usa. E por favor, adquira essa Bíblia, já deixa o seu like, comenta. Deus te abençoe e não esqueça, a presença de Deus, ela é o sentido da vida e o anseio mais profundo do coração humano. Tchau, tchau.